Olá, nação. Não foi dessa vez que conseguimos quebrar os tabus que ainda existem nesse confronto clássico entre Bahia e Vitória dentro do Barradão pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Mas temos que ter um- algumas reflexões para poder fazermos, né? Não é terra arrasada ainda. Nós temos total possibilidade de lutar ainda pelo G4, pelo G6, certo? Temos de 11 jogos, 6 dentro de casa. Estamos com um jogo a menos, mas ainda assim o sentimento de dúvida, o sentimento de revolta, o sentimento de tristeza, decepção rola nos nossos corações. Isso é verdade. Nós podemos ver um time que veio totalmente descaracterizado ontem. Rogério Ceni, ele, quando eu vi a escalação, eu percebi que não ia dar bom. Ele colocar Rezende na lateral esquerda e um Gabriel Xavier na zaga, tirando o. Aqui, Iago Borducci não é um exímio, não é um dos melhores que nós temos, mas pelo menos é um lateral esquerdo de ofício, tem suas valências. Nós podemos ver um esquema tático ontem totalmente desconfigurado, onde nós tínhamos o nosso ataque que era tido como um sonhado, um ataque que a gente esperava tanto, mas as bolas não chegavam neles. As jogadas não conseguiam chegar e quando chegavam eram divididas. Não eram lançamentos para o ponto futuro, eram lançamentos curtos muitas das vezes. Então, tínhamos espasmos de jogadas bem sucedidas, mas acompanhamos uma tragédia. Realmente foi uma tragédia o comportamento que o Bahia teve ontem. Por muitas vezes foi até competitivo, mas também por conta das falhas que o time do Vitória tem, né? Os déficits. Nós vimos o Bahia tomar 2 gols por falhas. 2 gols por falhas nossa. Aquele pênalti que Arias comete é infantil. Aquele branco que o sistema defensivo teve, que Rezende não conseguiu afastar, também não, não nos dá confiança. E vimos o Bahia ainda assim aguerrido, Acevedo fez aquela jogada, chutou, sobrou para o menino Thiago e ainda assim conseguimos fazer um gol. Thiago, que sofreu muito ontem. Ele ontem apanhou e vimos uma arbitragem também que, sério, não tem como Daronco apitar jogos do Bahia mais. O Bahia tem que entrar com ação na CBF. O cara não consulta o VAR em momento algum. Thiago levou uma cotovelada logo no início do primeiro tempo. Ele disse que foi um movimento normal para afastar, só na mente dele. Se você olhar o lance, você vai ver que o jogador do Vitória ele vai de forma assintosa com o cotovelo.
Jogo picotado, parando toda hora quando a bola estava no ataque. Isso de ambos os lados. De ambos os lados. Quando a bola estava lá no ataque, podendo gerar uma jogada de gol para ambos os lados, ele mandava voltar lá na origem porque tinha um cara parado ou um cara caído. Absurdo a forma que ele não tem critérios. Ademir leva uma solada, ele não dá cartão nenhum. Momentos depois, Ademir sola o jogador do Vitória, levou um cartão. Eu não estou dizendo que ele não tinha que levar o cartão, mas eu acredito que teria que ter critérios iguais para ambos os times. E não vimos isso. Vimos um jogo parado, assim como foi com o jogo com o Palmeiras. E eu digo a vocês, ele deixou de dar cartão. Eu cheguei a comentar. Ele esquece o cartão em casa. Deu muitos cartões no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, ele se perdeu totalmente. Muitas jogadas que poderiam ser expulsão, essa cotovelada mesmo poderia ser uma expulsão. Poderia ter tido um outro tipo de desenvolvimento do jogo. Nós vimos, claro, que o Bahia errou. Não foi a arbitragem que fez que o Bahia perdesse. Mas daria uma outra dinâmica. O Vitória entrou ontem para jogar no erro do Bahia. E se nós observarmos, foi muito feliz o jogo do Vitória. Porque o Bahia errou. E eles aproveitaram as chances de erro do Bahia. Se é no pênalti ou se é naquele cruzamento que eu não sei como é que não afasta aquele cruzamento. E ainda assim, saímos de lá com algumas participações de jogadores que melhor dizendo, não participou. Muitos jogadores abaixo do esperado. Jean Lucas ontem, por mais que ele tentou, ele não conseguiu performar. E eu acredito que muito por conta do esquema tático também que Rogério Ceni implantou. Rogério Ceni viu um jogo que os demais, eu acho que ninguém viu. Acevedo, o ponto forte que ainda tinha no time, ele tira Acevedo e deixa Rezende, que tinha acabado de falhar no segundo gol. É inadmissível esse tipo de comportamento. Vale ressaltar que David Duarte se entregou ontem. David Duarte estava indo pro ataque e cobrando bola no ataque para poder chutar gol. Thiago teve uma boa participação ontem, uma boa partida. Nós vimos Ronaldo, quem salvou o Bahia de levar mais de 2 gols foi o Ronaldo. Claro que no segundo gol, ele só tomou aquele gol também porque a bola desvia no morrinho do campo. E se ela vai rasteira como iria, ele ia defender aquela bola também. Mas falhas do coletivo fez com que o jogo se encaminhasse para uma derrota do Bahia. E agora? A terra está arrasada? Acredito que não. Temos que nos levantar, sacudir a poeira e pensar no próximo jogo já. É contra o Grêmio aqui em casa, lá na Fonte Nova. O Bahia tem uma das campanhas melhores como ponto forte dentro de casa. Até como visitante é um dos piores. Mas pelo menos o nosso mando ainda é forte. Temos que entender que foi um jogo e não levar isso para o resto do campeonato, que aí a gente vai se prejudicar. A gente tem que impor o nosso jogo no domingo contra o Grêmio, depois contra o Internacional, também em casa, para que a gente possa ainda assim se manter lá em cima. E
Digo mais a vocês. O Bahia só depende dele. Ele só depende dele. Ele não pode repetir comportamentos como foi a postura de ontem, a escalação de ontem. Mas devemos entender que a terra ainda não está arrasada. Não está arrasada. Temos que ter fé ainda que vamos conseguir. Claro, eu sei que você está revoltado. Eu sei que você está decepcionado, eu também estou. Mas não devemos nos desesperar. Ainda estamos na parte de cima da tabela. E vamos lutar. Os jogadores têm que lutar para se manter lá em cima. E é isso. Até a próxima. Salve, nação. Esse aqui é o Esquadrão Raiz, o seu canal de notícias do Bahia. Nos ajude, deixe seu like, compartilhe, comente o que é que você achou do jogo, comente o que você até não concorda comigo. Estarei lendo e respondendo a todos. Até a próxima.